Bom, em primeiro lugar, em nome do Madrona Advogados, queria agradecer a presença de todos. É um prazer ter um público tão grande como a gente tem hoje. Acho que o tema é super importante, desperta muito interesse e demanda ações urgentes, né? Porque a expectativa é de que o projeto seja sancionado. Ainda podemos ter algum tipo de alteração via veto, mas, de maneira geral, todos esperamos que a partir de janeiro temos em vigor aqui as novas regras que vão envolver tributação de dividendos, a tributação mínima da pessoa física é algo que a gente vai ter que lidar mais no final do ano, na verdade, no início de 2027, quando for apresentar a declaração de imposto de renda. Eu estou aqui, hoje tenho o prazer de estar aqui, vou falar juntamente com o meu sócio, Rafael Malheiro. A gente divide aqui, são dois sócios da consultoria tributária aqui do Madrona e temos tido muito foco na análise e na interpretação do PL e uma demanda muito grande de pessoas querendo saber mais e empresas buscando soluções aí para os novos desafios que têm aparecido. Bom, podemos avançar em um slide, por favor. Vou iniciar aqui falando um pouco dos objetivos do PL e o que ele tem, né, dentro dele. Nós temos três objetivos básicos. Ampliação da faixa de isenção de IR, isso foi super divulgado, né? Entrando no mérito aqui, eu acho que é super válido, mas também tem uma questão de marketing, de ação do governo, em que a isenção integral passa para R$ 5.000, e nós temos uma isenção parcial entre 5.000 e 7.350. Mas hoje nós vamos focar aqui em dois itens, e eles estão propositadamente separados, que é a tributação de dividendos e a tributação mínima. O que é importante aqui para a gente começar? Apesar de haver uma conexão entre a tributação de dividendos para as pessoas físicas e a tributação mínima, eles são dois temas segregados. Estão sendo tratados em artigos separados, inclusive na legislação que foi alterada, que trata da tributação da pessoa física, que é a 9250 de 96, você tem dois dispositivos completamente diferentes tratando da retenção do imposto de renda na fonte e depois da tributação mínima, da apuração e de todas as características aí para fins da tributação mínima. Vamos lançar mais um, por favor. Bom, eu vou começar falando de dividendos, vou fazer alguma conexão muito sutil com a tributação mínima e depois eu passo a palavra para o Rafael. Ele vai fazer a mesma coisa, vai fazer a conexão com aquilo que eu falar sobre dividendos, mas com foco na tributação mínima. Quando a gente fala da tributação de dividendos, a gente tem que entender uma primeira coisa, né? A regra geral não mudou. A regra geral ainda é a isenção, tá? A isenção está prevista desde 95, dezembro de 95, né, quando foi promulgada a 9249 de 95, e ela trata de maneira geral da distribuição de dividendos por pessoas jurídicas residentes no país. Isso não mudou. O que aconteceu é que foram inseridas algumas exceções à regra geral. Exceções com impacto, que tem o potencial de ter um impacto grande, sim, mas a gente ainda tem a manutenção do parágrafo, com alguma alteração, o parágrafo original, né, o caput original do artigo 10, que instituiu a isenção de dividendos distribuídos a partir de 96, lembrando que até 96 os dividendos estavam sujeitos à retenção na fonte. Dentro das exceções, nós temos o beneficiário pessoa física que receber dividendos dentro de um mesmo mês num valor que supere R$ 50.000, então qualquer outro valor distribuído no mesmo mês
não está sujeito à retenção na fonte, isso é um ponto importante, está sujeito à regra geral. E os valores que excederem a R$ 50.000, eles vão estar sujeitos à tributação de 10%, independentemente do valor. Superou R$ 50.000, é 10% sobre o todo. Então, nós temos uma situação que tem sido muito observada aí pelos clientes, dos procurados, bom, se eu distribuir até R$ 49.000 no mês, eu estou sujeito à retenção na fonte? Não, não está sujeito à retenção na fonte. Se eu distribuir R$ 51.000, eu estou sujeito à tributação sobre R$ 51.000. Tá? Lembrando que, no caso das pessoas físicas, a tributação na fonte é uma antecipação do imposto. E que imposto é esse? O Rafael vai falar de maneira mais detalhada. Não é uma antecipação do imposto devido na declaração de ajuste. Nós vamos ter dois cálculos, é uma antecipação do imposto mínimo, né? Na verdade, do complemento do imposto mínimo. Então, não é qualquer tipo de antecipação, ela não vai entrar na base de cálculo do imposto de renda, está sujeito a 27,5%, como acontece, por exemplo, no caso dos aluguéis e outros rendimentos que eu vou depois, na declaração, eu vou oferecer a tributação e vou compensar o imposto devido. Isso é só para fins de imposto mínimo. Se eu tiver mais de um pagamento no mesmo mês, eu vou ter que recalcular caso o total de fundos da mesma pessoa jurídica que ele exceda R$ 50.000, eu vou fazer o cálculo e vou fazer a retenção. E aqui, de novo, a questão da antecipação da tributação mínima, e vocês vão ver que no cálculo é a última coisa que você considera no cálculo, e se por acaso a pessoa física tem uma tributação mínima de 10% ou mais, esse valor vai ser integralmente restituído. Tá? Então, não há conexão com o imposto devido direta, né? Pelo menos uma conexão direta com o imposto devido na declaração de ajuste. Lucros e dividendos do exterior. Aqui a gente tem uma regra um pouco diferente e sem qualquer conexão com tributação mínima, que é uma tributação específica para as pessoas físicas que estejam dentro de certas condições. O imposto de renda é de 10% na fonte, independentemente do valor. É algo que está causando bastante controvérsia, porque de fato é um ônus muito grande para os investidores estrangeiros. Eu tenho acompanhado aqui, nós temos acompanhado aqui no escritório alguns cálculos de diferentes instituições, apontam para direções diferentes, mas há uma perspectiva assim, de saída de recursos do Brasil muito grande. Primeiro, saída de recursos esse ano para evitar que os lucros passem a estar sujeitos a 10%, se forem distribuídos depois. Depois que é um componente que efetivamente encarece o custo de investimento no Brasil. A gente já tem algumas dificuldades. Vou dar um exemplo aqui, que é a questão do câmbio, que hoje o real está até valorizado, mas se você pega intervalos estatisticamente relevantes, o real sempre desvaloriza em relação à moeda forte, que é o dólar. Então, a rentabilidade dos investimentos no Brasil ela tem que ser maior para ser atrativa. Eu colocando 10% na fonte, eu estou diminuindo essa atratividade. E há uma previsão aqui de crédito em determinados casos. Tá? Qual é o caso base que ele permite o crédito? Existe um limitador que é aplicável também para a pessoa física, e o Rafael vai entrar no detalhe do cálculo desse limitador. É o seguinte, a tributação efetiva deste lucro, né, o lucro que está sendo distribuído, no nível da pessoa jurídica e no nível do beneficiário, ela não pode superar a 34%. Tá? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que se por acaso eu tenho uma tributação efetiva no nível da pessoa jurídica de 34%, esses 10% na fonte que vão ser retidos de qualquer forma, posteriormente eu vou poder pedir, eu vou ter direito a um crédito desse valor. Ainda não está determinado como vai ser esse crédito. Tá? Isso é uma coisa que está preocupando bastante o mercado, porque, por exemplo, no SA aberta, eu tenho investidor estrangeiro que ele tem a participação no dia seguinte já não é mais dele.
Ele está no Brasil, não está mais investindo no Brasil. Então, como é que eu vou fazer jus a esse crédito? Só a possibilidade de me creditar contra impostos futuros, ela não é suficiente, eu vou ter que ter algum mecanismo de restituição. E claramente, né, quando eu estou falando de um investidor estrangeiro, eu vou ter todas as dificuldades atreladas a uma restituição para esse investidor. Tá? Mas, de maneira geral, é isso. A soma da alíquota efetiva da pessoa jurídica mais os 10%, ela não pode superar 34%. O que superar 34%, eu vou ter direito a um crédito. Bom, podemos para o próximo aqui. Antes de passar até para a regra de transição, falar rapidamente de questões que têm surgido para nós, né? Trazer nossa experiência no dia a dia, que os clientes têm falado, poxa, agora eu tenho 10% na fonte, preciso de meios para evitar isso, né? Então, começar pelo uma coisa que a gente ouve muito aqui, principalmente nas empresas familiares ou patrimoniais. Eu vou transferir minhas despesas pessoais para a pessoa jurídica. Bom, isso, de fato, não é uma solução. Eu diria até que a gente pode falar que em diversas situações isso é fraude. Eu não posso reconhecer despesas que não são da própria pessoa jurídica. Isso vai ser considerado uma distribuição de dividendo ou acrescida de penalidades, né? E a gente não pode esquecer nunca que a gente tem hoje, elas vão ser provavelmente ressuscitadas, eu chamo de ressuscitadas porque elas são válidas, a gente sempre ressalva em alguns casos a possibilidade de aplicação dessas normas, mas que elas vão voltar a ser mais importantes, que são as regras de distribuição disfarçada de lucros, né? Quando eu volto a ter uma tributação na fonte sobre dividendos, essas regras, que elas basicamente coíbem a transferência de resultados entre pessoas ligadas, né, de maneira a obter redução na carga tributária, elas já existiam e eram aplicadas e surgiram quando os dividendos eram tributados, continuavam válidas porque, por exemplo, a transferência de lucro de uma empresa superavitária para uma deficitária de maneira a reduzir tributação também estaria sujeito à aplicação dessas regras e agora elas devem voltar ao holofote em função daí da possibilidade dessas transferências de resultados entre pessoas ligadas, de maneira aqui, nesse caso, a evitar a tributação na fonte. Tá? Algumas possibilidades que estão sendo discutidas que podem ser eficientes é a mudança da estrutura de capital da empresa, ela passa a se financiar mais via dívida, que permite depois o pagamento do principal sem a tributação, e o pagamento dos juros, permitindo dedutibilidade das despesas. Lembrando que a distribuição de dividendos ela não gera despesa dedutível no nível da pessoa jurídica. Então, as empresas sujeitas à tributação com base no lucro real vão ter efetivamente, e o lucro presumido, isso é um custo adicional que vai ser gerado e que pode ser mais vantajoso e mais do que nunca pagar juros de capital próprio e também uma mudança na estrutura de investimento de capital da empresa. Nós temos uma regra de transição, essa é a regra talvez que esteja gerando a maior quantidade de dúvidas, tem uma série de dúvidas interpretativas, uma série de polêmicas envolvidas aí nessa regra de transição, que é o tratamento a ser dado para os lucros que forem acumulados até o final desse ano, quando a lei ainda não está em vigor. Então, a regra de transição que foi prevista no PL, está prevista no PL, ela traz basicamente três requisitos, né? Não ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte. Resultados apurados até o ano calendário 2025, obviamente, porque se ela for sancionada esse ano, ela vai produzir efeitos a partir de 2026, e os lucros apurados a partir de 2026 já estão sujeitos à regra nova.
traz um requisito adicional de distribuição aprovada até 31/12/2025. Esse é um requisito que tem sido bastante criticado, porque essa questão da aprovação da distribuição em 31/12 ela está criando uma série de transtornos e restrições para empresas, principalmente SAs de capital aberto, que, a princípio, a declaração dos dividendos ela é feita em abril, junto com a Assembleia Geral Ordinária, que aprova as demonstrações financeiras. Então, eu tenho lá as demonstrações financeiras finais, porque são aprovados pela Assembleia, e a verdade, ao mesmo tempo, já declarar dividendos aí, ter a mensuração exata dos dividendos mínimos, por exemplo, que são aqueles que são obrigatórios da distribuição aos minoritários e a toda a base de acionistas. E o terceiro requisito é exigíveis nos termos da legislação civil ou empresarial, desde que seu pagamento, crédito, emprego ou entrega ocorra nos termos originalmente previstos do ato de aprovação. Então, eu queria separar aqui o que é exigíveis nos termos da legislação civil e empresarial, e é importante ter em mente. Há uma prática que ocorre, não é a mais adequada, muitas vezes, de empresas, principalmente limitadas, que declaram dividendos sem identificar quem é o beneficiário. Simplesmente, eu já vi alguns casos, até uma linguagem declarar a intenção de distribuir dividendos, com o objetivo de tirar isso do patrimônio líquido e levar isso para o passivo da empresa, já transformando uma obrigação de pagamento, mas querendo deixar para o futuro definir quem são os beneficiários. Então, os dividendos que tenham sido declarados, eu vou colocar entre aspas, com essas condições, eles não são exigíveis. Se eu não sei quem é o credor, tem o direito a receber aquele dividendo, naquele momento, enquanto não tiver, ele não é exigível nos termos da legislação civil e empresarial. Então, esse é um ponto importante para ter em mente, para quem quer antecipar a declaração dos dividendos esse ano, para evitar problemas depois, enfrentar qualquer tipo de discussão, né? E desde que seu pagamento, crédito, emprego ou entrega ocorra nos termos originalmente previstos do ato de aprovação. Então, aqui, a gente tem exclusivamente uma referência ao que vai estar escrito no ato de aprovação. Nada mais, nada menos. Então, eu tenho que, se eu tiver no, no ato de aprovação que o pagamento vai ser feito dentro de determinadas condições, esse é a referência que eu tenho para que o pagamento, crédito ou emprego ocorra nos termos originalmente previstos do ato de aprovação. Que pode surgir uma dúvida, bom, eu previ que ia pagar na data de em abril do ano que vem, numa limitada. Se eu pagar depois, eu acho que aí já tem alguma margem para controvérsia, porque eu não vou pagar, se eu pagar em atraso, eu não estou pagando nos termos originalmente previstos. A gente tem algumas possibilidades, aqui eu posso prever já, se não for pago na data, poderá em atraso, ter previsão também de pagamento de juros, deixar um perto, pagar de acordo com a disponibilidade de caixa dentro de um determinado período, isso também é normal e é possível de ser feito, mas é importante que a gente procure sempre detalhar o máximo possível aqui as condições para evitar dar espaço para discussões em relação ao conteúdo do ato com base nesse item. Outro ponto importante aqui, né? Tem sido discutido a possibilidade de que o, o, o presidente da República ele vete esses itens 2 e 3. Tá? A redação dos dispositivos que foram alterados aqui, que prevêem essa regra de transição para fins de imposto de renda na fonte, ela foi alterada para segregar incisos e alíneas cada um desses itens. Então, existe a possibilidade de que um veto presidencial altere e elimine restrições
a distribuição desses resultados. Acho que o mais lógico para todo mundo seria que, bom, o resultado foi gerado até 2025, ele deve ficar carimbado, deve ter uma menção na tua demonstração financeira de que ele foi gerado até 2025 e sempre que eu distribuir esses lucros, eles não estão sujeitos à tributação, independentemente da data da declaração. Não é isso que nós temos hoje, né? Nós temos três principais pontos, nós temos um monte de pontos de discussão, mas eu segreguei aqui, nós separamos três principais pontos tão relacionados à regra de transição para a gente falar um pouquinho. Podemos avançar em um slide, por favor. Primeira pergunta que tem sido feita assim, em larga escala, né? O pagamento, para que eu não tenha a tributação na fonte, o pagamento deve ser realizado até 2028. Por que isso? Porque existe uma regra no contexto da tributação mínima, do imposto mínimo, aplicável à pessoa física, e hoje fala que os, limita, né, o momento dos pagamentos para que eu possa excluir da base de cálculo do imposto mínimo aos pagamentos em 2026, 27 e 28. Não existe regra similar para fins de tributação na fonte. Tá? Esse é um ponto importante. Toda hora vem algum cliente e fala, não, eu vou ter que reter, e aí o cliente, pessoa jurídica, não, eu vou ter que pagar efetivamente até 2028. Não existe isso na regra. Nós temos duas regras aqui para fins de tributação na fonte. Nós temos o artigo 6º, parágrafo 3º da 9250, que está sendo alterado, que é uma regra aplicável à tributação dos dividendos distribuídos para as pessoas físicas, especificamente retenção na fonte. Ela não traz nenhum tipo de limitação em relação ao prazo de pagamento. E a mesma coisa, nós temos uma regra geral, que também é uma regra controversa aí em termos da sua amplitude, que é o parágrafo 5º do artigo 10 da 9249, que traz basicamente a mesma redação. Tem um formato um pouquinho diferente, mas também não há qualquer necessidade de que o pagamento seja feito até 2028. Ah, você está me dizendo, então, pode pagar a qualquer momento? Não estou dizendo exatamente isso. Eu estou dizendo que não há essa limitação. Idealmente, a gente sabe como funciona, nós temos uma legislação nova, que tem uma redação que pode melhorar bastante. A gente deve sempre evitar todo tipo de controvérsia que for possível. Então, dentro do razoável, se a gente conseguir lidar com este pagamento até 2028, é saudável, porque isso vai coincidir com a regra de pessoa física. Até porque, para fins de uma pessoa física, se eu fizer um pagamento em 2029, o que vai acontecer de acordo com a nossa interpretação da regra atual? Eu não vou ter retenção na fonte. Lembrando que a retenção na fonte é mera antecipação, e este lucro, ao ser recebido pela pessoa física em 2029, ele vai compor a base da tributação mínima e vai estar sujeito à tributação e ao cálculo, vai integrar o cálculo da tributação mínima. Então, para a pessoa física, a única coisa que vai acontecer é que eu não vou ter a retenção na fonte, um pagamento anterior, isso vai direto na apuração do imposto, na apuração da pessoa física. Próximo, por favor. Sociedades anônimas devem pagar ainda em 2025? Isso é outra discussão e é uma questão recorrente aqui entre os clientes, né? Qual que é, da onde decorre essa discussão? Acontece que tem um dispositivo, o artigo 205 da Lei das SA, que ele prevê, no parágrafo 3º, que o dividendo deverá ser pago, salvo deliberação em contrário da Assembleia Geral, no prazo de 60 dias da data em que for declarado e, em qualquer caso, dentro do exercício social. Então, a discussão que tem sido feita é, bom, então quer dizer que no caso de uma sociedade anônima, já que a regra de transição exige que eu declare os dividendos ainda em 2025, eu vou ter que pagar também no exercício de 2025,
o que causa uma série de dificuldades, até porque em 31 de dezembro teria que encerrar um balanço e preparar aí um pagamento desse imposto para pegar o ano todo. Ou, como muitas empresas estão fazendo, estão antecipando a declaração e o pagamento de dividendos ao longo do ano. A gente tem uma informação, a regra, o PL não foi nem aprovado, né, mas já começam a surgir aí as informações aí, que parece que a interpretação do fisco teria que ser pago dentro ainda no exercício de 2025. Independente do risco, da divergência de interpretação, a nossa interpretação aqui dentro do escritório é de que a regra das sociedades anônimas ela não deveria interferir na tributação. Por que isso? Porque essa é uma regra de caráter societário, ela tem o objetivo claro de ser minoritário e o descumprimento dessa regra, inclusive existem decisões até do STJ, ele não gera nulidade da distribuição. Tá? Ele gera o direito de quem se sentir prejudicado em exigir o pagamento de multa e juros pelo atraso no pagamento que foi feito, ou, dependendo até da distância que haja aí, de tentar pleitear o recebimento anterior à data prevista. O que nós temos visto de maneira geral no mercado é as SAs de capital fechado, que conseguem ter votações unânimes, elas estão seguindo adiante com pagamentos, declarações nesse ano para pagamento no ano seguinte. Existem algumas SAs de capital aberto que também já estão fazendo isso, né? A gente pode falar informação pública, o, o, isso pode ser acessado até no site da CVM e da própria Petrobras. A Petrobras fez uma distribuição, fez uma declaração de dividendos para agora recentemente, com base nas demonstrações do terceiro TRI, para pagamento em janeiro e fevereiro do ano que vem. Então, é uma questão polêmica que está divertindo bastante, mas nós temos visto empresas que estão tomando o risco, estão assumindo o risco de fazer uma declaração esse ano. Essa é uma exigência clara da lei, da forma que ela está hoje, e para fazer o pagamento efetivo no ano que vem, que é algo que é uma polêmica, uma polêmica interpretativa de qual seria a melhor interpretação e até que ponto a obrigação da lei das SA de, de fazer o pagamento dentro do mesmo exercício social da distribuição, ela poderia ter qualquer tipo de impacto fiscal. Próximo. Bom, por último, nós estamos tendo uma discussão agora, eu diria até uma discussão recente, que surgiu, que é a questão de a regra de transição, ela se aplica a beneficiário no exterior. Então, o que tem se discutido? Nós temos aqui, como eu falei, o artigo 10 da Lei 9249, que prevê a isenção do imposto de renda sobre lucros e dividendos na fonte, em qualquer situação. Essa é a regra geral, tá? E ela tem duas partes no caput. Ela tem uma parte que fala da tributação na fonte, e depois ela tem uma outra parte que fala, que está em amarelo aqui, nem integrarão a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica domiciliado no país. Tá? É importante a gente ter esse domiciliado no país aqui, que é o foco das discussões. Nós temos o parágrafo 4º, que ele traz a disposição falando que os lucros ou dividendos pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos ao exterior ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte alíquota de 10%, ou seja, é uma exceção à regra do caput. Tá? E aí nós temos no parágrafo 5º a regra de transição, ela está inserida nesse parágrafo 5º,
dizendo que não ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte. Nos termos do caput desse artigo, os lucros e dividendos, e aí vem aqui, relativos a resultados apurados até o ano calendário de 2025, cuja distribuição tenha sido aprovada, etc. O que tem trazido divergência aqui? Há quem esteja interpretando que o não ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte. Quando existe uma menção a nos termos do caput desse artigo, ele estaria restringindo essa exceção aos domiciliados no país por conta da referência que existe aqui no caput do artigo 10. Tá? Então, vai lá, bom, a partir do momento que o parágrafo 5º faz referência ao caput, ele estaria restringindo aos domiciliados no país. A nossa visão aqui, essa não é a nossa interpretação, não é a melhor interpretação do dispositivo. Na nossa visão, eu tenho duas partes claramente separadas, né? Uma tratando exclusivamente de retenção à fonte, tá? E depois a outra parte falando de base de cálculo do beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no país. Por que aqui está domiciliado no país? Porque a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário no exterior não é passível de tributação no Brasil. Ela não é matéria por conta da territorialidade para ser tratada no Brasil. Aí tem gente que fala, não, mas na redação anterior falava domiciliado no país ou no exterior. Era uma redação redundante, porque eu falar de beneficiário, base de cálculo de beneficiário domiciliado no exterior, sendo algo que está fora do âmbito de aplicação das regras brasileiras, isso é um dispositivo que é inócuo. Outra coisa que confirma essa visão é que o inciso 2 do mesmo parágrafo 5º que faz referência ao caput, ele trata apenas de hipóteses de beneficiários do exterior. Então, eu estou falando aqui nos termos do caput desse artigo, pagos, creditados, empregados, entregues ou remetidos a governos estrangeiros, fundos soberanos, entidades no exterior que tenham como principal atividade a administração de benefícios previdenciários. Então, eu teria que interpretar, e é a interpretação que alguns estão fazendo, não, que esse 2 ele está no lugar errado, ele não deveria estar aqui. Eu acho que a interpretação que efetivamente mais adequado, que ela conjuga a estrutura aqui deste artigo, é a de que esta referência nos termos do caput, ela está associada à incidência do imposto de renda na fonte que vem logo antes, né, no parágrafo 5º, nos termos do caput desse artigo, só para dizer, não estão sujeitos, assim como, ou estão sujeitos à regra geral, que é a não tributação, de que trata o caput, no inciso 1, relativos aos resultados apurados até o ano calendário 2025, e pagos creditados a estrangeiros, cujo parágrafo 4º traz uma regra geral de tributação na fonte de 10%. Bom, para encerrar aqui minha parte, passar a palavra do Rafael, que eu já acabei invadindo um pouco o espaço dele, o que, de maneira geral, a gente tem recomendado? Obviamente, se você quer tomar uma posição mais conservadora, não quer tomar nenhum tipo de risco, a posição que envolve não tomar nenhum tipo de risco é resolver 100% do problema em 2025. É declarar e pagar, se possível, em 2025. A capitalização de lucros é uma possibilidade, porque estou sujeito à regra de 2025 no momento da capitalização, ou seja, eu não tenho discussão nenhuma sobre retenção na fonte, e o custo de aquisição de pessoas físicas e residentes no exterior, ele vai poder ser aumentado no valor capitalizado. Inclusive, isso está aqui no próprio artigo 10. Aqui o artigo 10 que nós transcrevemos é o que são as alterações promovidas pelo PL.
continua em vigor, não está sendo alterado o dispositivo que fala que, no caso de capitalização, isso vai dar custo para a pessoa física ou para o residente no exterior. A pessoa jurídica não faz diferença porque ela não está sujeita à retenção na fonte e, de maneira geral, o valor que está registrado contabilmente ele reflete, como regra geral, né, grande parte das vezes, o valor de patrimônio líquido da investida. Então, tanto faz a linha que isso vai estar, se está no capital social, se está na conta de lucros acumulados, de qualquer jeito isso não vai afetar o custo, em regra, da pessoa jurídica. Então, temos aí uma série de questões, tem uma série de soluções para serem adotadas, recomendações finais dentro do possível, resolvam em 2025, limitadas, como existe uma previsão de aplicação subsidiária da lei das SA, e a gente tem essa polêmica na lei das SA, dentro do possível também alterar o conta social, se necessário, deixando claro que não há aplicação subsidiária e prevendo uma regra específica para a distribuição de dividendos, prevendo sempre possível que os dividendos podem ser declarados e pagos dentro de um determinado período, que ao ter essas previsões eu neutralizo uma potencial tentativa da autoridade fiscal no futuro de alegar que, na falta de previsões expressas, vale a lei das SA e você deveria ter pago dentro do próprio exercício, né? Então, mas assim, a regra básica de conservadorismo é resolva tudo em 2025, sempre que possível. Bom, acho que em relação à tributação dos dividendos, esses eram os comentários que eu tinha. Fique à vontade para fazer as perguntas aí no chat. A gente vai tentar responder aquilo que for possível, em função da restrição de tempo. Provavelmente muita coisa a gente vai responder depois, mas nós vamos procurar responder todas as questões depois diretamente para as pessoas que fizerem isso. Passo a palavra agora para o Rafael para que ele passe a falar aí da tributação mínima das pessoas físicas. Obrigado, Paulo. Bom dia a todos. Obrigado pela audiência. Hoje, realmente, a audiência é bastante alta, o que só é uma evidência concreta aqui da importância do nosso assunto, né? Paulo, invadiu um pouco o tempo para a tributação do dividendo, mas é uma invasão plenamente justificada, né? Porque, de fato, do modo como foi construído esse projeto de lei, o dividendo assumiu um protagonismo nessa alteração, que é um protagonismo até indevido, entre aspas, né? Ou seja, quero dizer com isso o quê? Né? Quem acompanha a evolução das propostas do governo sabe que, no início, né, a proposta era de instituir uma tributação sobre o dividendo em troca de uma redução do imposto de renda ou da tributação sobre o lucro, né, corporativa. Não é essa a solução que hoje prevalece. O projeto de lei é diferente, ela institui esse imposto de renda mínimo num contexto da isenção de imposto de renda sobre a baixa indivíduos de baixa renda, né? Mas eu quero dizer com isso aqui o seguinte: esse mecanismo, né, e a própria redação do projeto de lei no que se refere ao dividendo, que não é a ideal, infelizmente, ela leva o dividendo a esse protagonismo, quando de outro lado a gente tem é, uma alteração muito importante do cenário da lógica de apuração do imposto de renda, com a criação desse imposto de renda mínimo sobre a alta renda, né? Esse projeto de lei, então, ele tem no que se refere ao imposto de renda mínimo, ele tem uma inspiração clara no Pilar 2 da OCDE, que trata também de você tributar a renda em diferentes geografias, né? Então,
se eu tivesse que fazer alguma analogia, eu diria que tanto o Pilar 2 busca tributar uma renda mínima em relação às diversas jurisdições. Aqui na nossa geografia e estabelecendo uma fronteira entre a pessoa jurídica e a pessoa física, também tem essa proposta, né, de estabelecer uma tributação mínima do rendimento da pessoa física, né? Então, Paulo esclareceu já e antecipou diversas dúvidas que vocês poderiam ter sobre a tributação do dividendo na fonte. Agora vamos olhar um pouquinho como esses assuntos se conectam, né, com a tributação da renda mínima. Então, sem mais demoras, o que o governo propõe aqui e que já foi, obviamente, aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, e agora está sujeito à sanção da Presidência da República, é a tributação, a criação de um imposto de renda, né, adicional para renda que ultrapassar R$ 600 mil no ano, né, a uma alíquota que é progressiva, né, de 0 até 10%, e que passa a ser 10% sempre que a renda ultrapassar R$ 1.200.000 no ano. Como que você, então, apura, em primeiro lugar, qual é essa renda? Qual que é a base de cálculo para essa tributação? Você vai somar, né, vai fazer uma grande cesta de todas as suas rendas, e aí você vai considerar, em princípio, todos os rendimentos da pessoa física, com algumas exclusões. Então, você vai incluir o dividendo recebido de pessoa jurídica, vai incluir também a remuneração sobre trabalho assalariado, que obviamente tem tributação, vai incluir todos os rendimentos de aplicação financeira que tenham sido tributados exclusivamente na fonte, a uma alíquota flat, ou também a uma alíquota que pode ser regressiva no caso das aplicações de renda fixa, e vai incluir e depois, para formar a base de cálculo efetiva, esse projeto de lei permite que você faça algumas exclusões da base. Então, quais são essas exclusões, né? A primeira delas, aqui que não na ordem do projeto, mas para fazer já uma conexão direta com o que o Paulo acabou de dizer, mas a primeira exclusão que você pode fazer é do dividendo relativo ao lucro apurado até 2025, desde que você, obviamente, cumpra todas as condições para que possa fazer essa exclusão, para que essa renda, né, para que esse dividendo com base no resultado apurado até 2025 não seja de fato tributado, com todas as controvérsias e as dificuldades de interpretação que você leva. Em segundo lugar, ou talvez em primeiro, na ordem de ideias aqui, ganhos de capital, né? O ganho de capital, por exemplo, na venda de um ativo imobiliário, ou o ganho de capital na venda de uma participação societária, isso também você pode e deve excluir, com uma pequena exceção daqueles ganhos em bolsa, né? Então a exceção basicamente é do resultado da tributação sobre o ganho líquido, né, do rendimento de ganho líquido daquelas operações efetuadas em bolsa. Você pode também excluir doações e herança que tenham sido efetuadas em adiantamento da legítima, e aí uma série de outros rendimentos financeiros isentos, né? Então, são os rendimentos conhecidamente, né, ou sabidamente isentos de imposto de renda, poupança, LCI, CRI, CDA, warrants, LCA, CRA, os rendimentos que são, de fato, tradicionalmente, né, desde já há algum tempo, isentos. Na evolução do projeto, também para quem acompanha isso mais de perto, essa exclusão desses rendimentos foi e voltou, né? No momento inicial, haveria uma tributação também desses rendimentos, até porque havia, né, uma outra medida provisória que tributava
esses rendimentos, mas no projeto de lei aqui, esses rendimentos continuam sendo isentos. Depois, rendimentos, né, resgates de cotas e amortação de cotas de fundos de investimento imobiliário e FIAGROS que sejam isentos, né? Tem também uma regra específica para isenção do rendimento, né, do lucro, né, do resultado distribuído por esses fundos, que exige que você tenha pelo menos 100 cotistas no fundo e que o fundo seja sujeito à distribuição pública. Enfim, tem uma série de exclusões que você pode fazer. E aí, sobre o resultado dessa equação, ou seja, a soma desses rendimentos todos e a exclusão dos rendimentos permitidos pelo projeto, você aplica, então, a alíquota do imposto de renda mínimo. Eu já antecipei aqui que para rendimentos, né, superiores a R$ 1.200.000 no ano, a alíquota é de 10%, e ela é progressiva para bases, né, para rendimentos, depois de efetuadas as exclusões, que estejam se situem, né, entre R$ 600.000 no ano e R$ 1.200.000. Tem um modo de apuração da alíquota do imposto de renda mínimo nesses casos, que depois eu vou. Não é nada assim extremamente complicado, você tem que saber como fazer, e aí você vai então determinar qual é a alíquota do imposto de renda mínimo aplicável para o seu caso. Enquanto o Paulo falava da tributação do dividendo, eu tentei acompanhar, assim, fazer uma leitura rápida das perguntas que estavam sendo feitas no chat, né? Boa parte delas estão ligadas a essa mecânica, né? Porque você tem uma apuração, você tem um método de determinar se você está ou não sujeito ao imposto de renda mínimo, que obviamente inclui as próprias rendas tributáveis, e, portanto, assim, vou dizer que isso aqui muito, entre aspas, se você tem mais renda tributável do que tem mais renda isenta de dividendo, por exemplo, a participação da tua renda tributável está, obviamente, te ajudando a diminuir, né, ou até excluir, inibir a incidência do imposto de renda mínima, porque você pode chegar à conclusão de que você já atingiu esse patamar de renda, mas a recíproca não é verdadeira, né? Ou seja, você não pode, se tiver chegado à conclusão de que, por exemplo, já tributou no conjunto dos seus rendimentos a uma alíquota superior a 10%, você não pode ter gerar um desconto da tributação sobre a tua renda regular. Então, que está ligada a isso, né? Então, assim, a tributação da tua renda efetiva, né? E a tributação da sua renda mínima, elas têm, obviamente, um ponto de contato, mas a tributação da renda mínima não gera desconto sobre a renda normal, sobre a tributação da renda normal. Quero dizer o seguinte, a tributação do teu rendimento ela pela tabela progressiva de 0 até 27,5%, assim como a tua tributação do resultado de aplicação financeira, ele não vai ser reduzido em função de você ter chegado à conclusão de que na tua cesta de produtos a tua tributação é maior do que 10%. Né? Mas a gente vai ver isso com um pouco mais de calma aqui, eu vou tentar explicar isso com base em alguns exemplos mais numéricos. Bom, obrigado. Então, aqui, só assim, de maneira um pouco mais sintetizada, né, esquemática, eu diria, qual é a tributação do imposto de renda mínimo. Isso que a gente está chamando aqui, que vocês enxergam como base, ele já é o resultado da subtração dos rendimentos, né, de todos os rendimentos diminuídos, né, subtraídos daqueles rendimentos que você pode excluir de acordo com o decreto. Depois você aplica a alíquota da tributação do imposto de renda mínima, essa alíquota, eu sei que estou sendo repetitivo aqui em alguma maneira, de algum modo, mas a alíquota de 10%, quando o resultado dessa equação é superior a R$ 1.200.000 no ano, e ela é progressiva até esses 10%,
quando o resultado da equação te situa entre R$ 600.000 e R$ 1.200.000. E depois você pode fazer as respectivas deduções, né? Você vai deduzir do imposto de renda mínimo o imposto que você tenha pago sobre a tua renda, a renda que você viu nessa tributação, tá bem? Então, aqui tem alguns alertas importantes, né? Em primeiro lugar, a exclusão do dividendo aqui, né? Que é basicamente sobre o resultado apurado até 2025, nos casos em que que a legislação te permite fazer a reserva do resultado apurado até essa data, e depois é um grande alerta para o que a legislação, o projeto de lei chama de redutor. Qual é a lógica? Aqui é uma lógica muito específica e dirigida para o dividendo, né? Porque a questão aqui é a seguinte: quando o governo é, optou por essa linha, né, ou seja, por esse sistema em que você apura um imposto de renda mínimo com tributação na fonte eventual do dividendo pago por pessoa física e obrigatória quando pago para a pessoa, para residente no exterior, ele, ao mesmo tempo, deixa de reduzir a alíquota nominal da tributação da pessoa jurídica, ele te concede, em contrapartida, a possibilidade de deduzir, né, reduzir ainda mais a tributação através de um redutor. E qual que é a lógica desse redutor? A lógica é a seguinte: se a soma da alíquota efetiva da tributação da pessoa jurídica, que é basicamente o imposto efetivamente apurado, dividido sobre o lucro contábil daquela empresa que pagou dividendo, com a tributação do imposto de renda mínimo sobre o dividendo, a alíquota efetiva da tributação sobre o dividendo. Nos casos em que ela se mostra na soma superior à alíquota nominal da tributação da pessoa jurídica, que pode ser de 34%, ou pode ser maior, como no caso das instituições financeiras, por exemplo, o governo também está propondo que você abata um pedaço da tributação, porque ele, nesse caso, teria chegado à conclusão de que você tem uma tributação no conjunto, né, da tributação da pessoa física com da pessoa jurídica superior àquele que corresponde à alíquota nominal. Aqui, só lembrando uma coisa que o Paulo já antecipou aqui, foi um pequeno spoiler aqui, né, mas quando você olha para a mecânica de cálculo e olha para situações específicas, como, por exemplo, da tributação do lucro presumido, isso obviamente não vai te gerar um redutor, né? Por quê? Porque, no caso do lucro presumido, a alíquota efetiva da tributação da renda das pessoas jurídicas é muito inferior, em regra, aos 34%. São casos muito excepcionais que você pode ter, por exemplo, dentro da pessoa jurídica, um ganho não operacional que eventualmente fosse tributado a 34%, mas isso é absolutamente incomum e também é uma situação que as pessoas, em geral, buscam evitar. Então, na prática, isso não vai acontecer. E em relação ao lucro real, também tem e aí já é uma crítica aqui, nossa, a essa mecânica, né? Existem situações em que você tem uma redução no lucro real do imposto de renda, da tributação sobre o lucro da pessoa jurídica, que é provocada por diversos fatores, entre eles aproveitamento de ágio, né? Ou então situações específicas em que a pessoa jurídica tem atividade rural e a tributação pode ser bem inferior aqui, né? Mas são situações, e o que é importante aqui ter em mente? São situações em que a redução da base de cálculo
do imposto de renda da pessoa jurídica, né, do imposto de renda somada à contribuição social sobre o lucro, ela é feita apartada no livro fiscal. Ou seja, ela não representa uma diminuição do lucro líquido contábil. Então, na prática, o que acontece? É como se você tivesse uma redução do próprio benefício que a legislação concede na tributação do imposto de renda da pessoa jurídica, porque você, se por exemplo estiver amortizando ágil, você é, reduz o imposto de renda da pessoa jurídica através de uma exclusão que representa a amortização fiscal desse incentivo, mas o lucro continua muito alto, ou seja, você tem uma alíquota efetiva baixa e um lucro alto em função dessa mecânica, né? No próximo slide, se eu puder tentar mostrar para vocês um exemplo assim mais concreto da tributação do imposto de renda mínimo, né? Então aqui eu montei dois exemplos assim bastante diria assim bastante de certa forma assim sem muita complicação, sem muita sofisticação, mas para a gente entender como é que funciona a mecânica do imposto de renda mínimo, né? Então no primeiro exemplo você somou todas as suas rendas do período e chegou à conclusão de que elas somadas representam 2 milhões de reais. Depois foi consultar de novo a legislação e percebeu que entre essas rendas aqui, uma parte era dividendo de 2025, outra parte era, por exemplo, um rendimento isento de LCI, de um CRI, de um CRA, enfim, e aí na soma isso representa 500 mil reais. Então a tua base do imposto de renda mínimo aqui é de 1,5 milhão de reais. Maior do que 1,2 milhão, então você vai aplicar uma alíquota de 10% e vai chegar aqui à conclusão que o teu imposto de renda é de mínimo, né? É de 150 mil reais. Aí cabe a você fazer os descontos, porque dentre aqueles rendimentos que você incluiu lá, que representam os 2 milhões, tem uma parte que é rendimento tributável, pode ser rendimento do trabalho assalariado, pode ser um rendimento, desculpa, um imposto sobre resultado de aplicação financeira, etc. E aí, isso gerou, no total, 80 mil reais e você vai pagar líquido 70 mil reais. No segundo exemplo, eu tirei aqui, né, só para não poluir muito, quaisquer exclusões, quaisquer descontos, mas fiz uma redução aqui do total de rendimentos no ano. Cheguei à conclusão de que esses rendimentos seriam de 700 mil reais. Isso aqui é basicamente para mostrar como que funciona o cálculo da alíquota progressiva, né? Então você divide os teus rendimentos aqui, né, que no nosso caso são 700 mil por 60 mil, e vai chegar à conclusão que, de que se eu não errei na conta, espero que não, o resultado dessa equação é 11,67. 11,67 menos 10, né, a alíquota do imposto de renda mínimo, nesse caso, é 1,67, você vai pagar R$ 11.667 aqui nesse exemplo, né? Não tem nenhum desconto aqui, porque eu excluí um pouco essas interferências aqui, só para tentar focar nesse exemplo número 2 aqui, em como você calcula a alíquota do imposto de renda mínima. Depois, aqui, já tentando partir para encerrar aqui nossa apresentação, tem um exemplo que é um pouco mais completo aqui, que vai mostrar um pouquinho como é que funciona o redutor, né? Então, vocês estão enxergando aqui do lado esquerdo a formação de uma base de cálculo, então rendimentos sobre salários 240 mil, aluguéis recebidos pela pessoa física e, portanto, também sujeitos à tributação aqui de 27,5%, de 300 mil, aplicações financeiras de 150, lucros exterior 200 mil, né? Você sabe que, só fazendo um pequeno parênteses aqui, né? Entre esses rendimentos que você vai incluir na base de cálculo, também tem os rendimentos que você tem de aplicações financeiras diretamente ou através de offshores no exterior. Então, no nosso exemplo aqui, representam 200 mil reais no exercício. Depois, dividendos apurados de 2026 em diante, de 600 mil reais, uma base de cálculo aqui preliminar de
R$ 1.490.000. Aplicou os 10% sobre essa base, 100 reais aqui, matemática avançada, né? Obviamente, 10% facilita um pouco a conta, dá para a gente saber quanto é isso mais diretamente, né? E aí, nas deduções do cálculo do imposto de renda mínimo, vocês vão enxergar a dedução que nesse caso aqui, as deduções que representam a tributação que já foi feito a fazer sobre os rendimentos que você incluiu anteriormente. Então, no nosso exemplo aqui, isso representa no total R$ 90.500, já incluído o redutor que está calculado aqui do lado direito. Então, você fez a conta de qual é a tributação da alíquota efetiva da pessoa jurídica, isso representou 27%, mais uma tributação da alíquota efetiva sobre a renda mínima, 10%. A alíquota nominal aqui é uma sociedade não financeira, então, 34%. Você chegou à conclusão de que, na soma da alíquota efetiva da pessoa jurídica com a da pessoa física, isso deu 37%, 34%, você pagou, tem um redutor de 3% aqui sobre o dividendo, que é 600 mil, 18 mil de redutor, né? Então, só lembrando que esse redutor aqui, ele é aplicado sempre na lógica do dividendo, porque ele está muito relacionado à tributação do imposto sobre a renda da PJ e do quanto foi distribuído a ela a título de dividendo, né? Bom, eu espero ter sido didático o suficiente para explicar, assim, pelo menos em linhas gerais, como funciona a tributação do imposto de renda mínimo. Eu acho que a gente pode tentar aqui, a gente estourou um pouquinho o horário, mas talvez a gente possa reservar alguns minutinhos para explorar algumas das dúvidas. Deixa eu abrir aqui o que então, tem as primeiras questões que estão bastante relacionadas a essa conexão da tributação das outras rendas com a tributação do imposto de renda mínima. Espero ter conseguido aqui explicar com um exemplo como isso vai funcionar. Depois, quais são as distinções entre os regimes do lucro real e presumido aplicáveis ao PL 1087. Eu diria que assim, tem uma primeira diferença que é mais óbvia, assim, mais evidente, que é o impacto que isso tem no cálculo do redutor, porque para a pessoa para quem está no lucro presumido, assim, eu acho que considero quase nula a possibilidade de você conseguir gerar algum redutor. Empresas estão considerando zerar os dividendos acumulados via multa de sócios. Quais cuidados devem ser tomados com essa opção? Nível de juros, imposto de renda, IOF. Olha, quando a pessoa física empresta para a pessoa jurídica, não tem incidência de IOF crédito, né? Nível de juros, eu acho que é uma questão a ser considerada, principalmente se você considerar esse resgate da legislação da distribuição disfarçada de lucros, né? Tem que realmente observar, enfim, também tem outras, isso não pode ser muito alto, obviamente, porque aí tem uma questão da comparação do quanto a pessoa jurídica conseguiria captar no mercado, isso é uma preocupação de sempre aqui. Tem outras estruturas também que devem ser consideradas quando você, por exemplo, capta recurso no mercado para fazer a distribuição. Isso tem alguma preocupação em relação a isso, se isso é dedutível de verdade ou não, porque afinal você fez a captação num dia 1 e depois não aplicou o dinheiro captado na pessoa jurídica, né, distribuiu para o sócio. Essa questão ela sempre gera um certo incômodo. Eu até acho que tem. A análise é sempre caso a caso, né? Você obviamente tem argumentos para sustentar que isso é dedutível.
além da possibilidade de veto da presidência, existe alguma outra forma de ajustar erros no texto? As pessoas têm, o Paulo também já antecipou um pouquinho disso, né? As pessoas têm considerado a possibilidade, até agora, portanto, assim, não é muito concreto isso, de até o final do ano ser editado um outro projeto de lei, portanto, que poderia ser aprovado, teria que ser, obviamente, uma velocidade recorde, para, principalmente, ajustar essas, o texto do projeto original, porque a redação, de fato, assim, ela é muito complexa em alguns casos, então existe um pouco dessa expectativa, assim, embora isso hoje não seja nada muito concreto, né? Mas, enfim, teoricamente existe. Sobre 50 mensal, 600 anual por CNPJ pagador. Funciona para CNPJs de um mesmo grupo econômico. A tributação, em princípio, ela é feita numa relação CNPJ versus CPF. Né? Então, você vai calcular por indivíduo e CNPJ de maneira combinada. Puxa, uma pergunta do meu grande amigo Marcelo Colombi, que é um cliente de longa data. Marcelo, em princípio, você poderia, acho que o Paulo também já também passou rapidamente por isso, né? Mas você capitaliza lucros de 2025 e depois a redução de capital ela está mais desconectada. Não sei se o Paulo quer fazer um comentário adicional em relação a isso, mas você vai apurar ganhos e perdas na redução de capital futura de maneira mais desconectada. Você capitalizou e, portanto, preservou esse lucro da incidência do imposto de renda. Né? Depois, a redução de capital é um outro assunto que você tem que analisar se aí, com base no teu custo, a redução de capital gera ou não ganho de capital. Nessa legislação, não tem aquilo que a gente já viu em situações mais antigas, de você ter que esperar um prazo de, no mínimo, 5 anos para fazer a redução. Aqui não existe isso. Né? Mas, Paulo, se você quiser. Eu acho que assim, respondendo de maneira bastante objetiva, é válido, sempre tem que tomar cuidado com a questão lá de simulação, abuso, que as autoridades fiscais adoram. Se for alguma coisa que for um subterfúgio muito claro para evitar a regra, mas a princípio não há grandes problemas. Tem essa questão do ganho de capital, mas depende do tipo de empresa, você calibra com o custo da pessoa que vai receber. O ganho de capital é mais manejável, né? Mas a princípio é válido. A gente tem clientes que a gente recomendou pela situação específica que estão fazendo isso. Uma forma de garantir isso e no futuro fazer a redução do capital. Exatamente é isso que também é opinião. Depois uma pergunta da Carla Dantas, puxa, Carla também é ex-colega de trabalho, né? Fez uma pergunta que é interessante, porque ela tá ligada um pouco a essa conexão. Carla, se os rendimentos que você inclui, né, na base são majoritariamente tributados, então, assim, a tua probabilidade de chegar à conclusão de que você tem imposto de renda mínimo é mínima, aqui para fazer uma pequena brincadeira aqui pelo jogo de palavras, né? Mas nesse caso, realmente não deve ter imposto de renda a ser pago. A pergunta do Paulo respondeu, né? Se a distribuição da reserva deve ser aprovada em 2025, sim, né? Ganho de capital integra, desculpa, não integra a base, exceto o ganho líquido, que são as operações em bolsa. E aí, uma pergunta aqui, se provavelmente o sistema de ajuste anual sofrerá alterações para realizar os cálculos, se isso está correto, essas informações de redução da PJ para a PF serão mencionadas no informe de rendimentos. Imagino que sim, isso vai ser regulamentado ainda. Eu não espero uma reforma, né, assim, relevante do que existe da tributação regular, né, mas assim, ajustes vão ser feitos mais do ponto de vista assim, de como você declara isso, de como efetivamente declara, mas a tributação do que é
27,5% para rendimento tributável, dos seletistas, por exemplo, rendimento do trabalho assalariado. Isso não muda, em princípio, né? Acho que aqui ressaltar novamente que são dois cálculos separados, né? O cálculo do ajuste anual, que a gente, como a gente tem hoje, ele vai continuar existindo. Em paralelo, vai haver o cálculo da tributação mínima. E esse cálculo da tributação mínima basicamente é se atendeu a tributação mínima e se não atendeu, quanto falta para atender. E a, tudo está muito automatizado hoje, provavelmente você vai declarar para fins de ajuste e o cálculo da tributação mínima considerado aquilo que entra na base de cálculo, obviamente, o imposto que foi pago, que vai ser declarado também, tudo vai ser puxado automaticamente para fazer o cálculo do- de, da, no final é a tributação efetiva, se atendeu os 10%, não atendeu os 10%, quanto falta, provavelmente numa ficha separada, mas é importante que são dois cálculos segregados, né? Tanto é que o próprio no imposto que é considerado no cálculo da tributação mínima, tem o imposto recolhido em função do ajuste anual, tem essa previsão expressa. Então, claramente, eu primeiro preciso calcular o ajuste anual como eu calculo hoje, para depois ter os elementos para calcular se a tributação mínima foi atendida ou se eu tenho algum complemento. A última aqui, né, do Marcelo Colombo, acho que é a última. Caso seja feita a distribuição desse ano e futuramente por questão de caixa, por exemplo, não for possível pagar efetivamente, esse passivo poderá ser capitalizado? Sim, em princípio, sim. Você pode dar a destinação, esse pagamento está previsto lá para ser contabilizado no passivo, eventualmente ele pode ser convertido em aumento de capital. Isso não há Eu nenhum tipo de também, restrição nesse sentido. eu também acho que sim, né? É, tem uma coisa que talvez eu não tenha falado assim tão explicitamente, acho que o Paulo até tocou mais esse ponto, mas é, o dividendo, né, ele passa a submeter à tributação quando declarado também, pago, mas também antes, né, quando declarado, empregado, etc. Então, quando você preserva, né, a tributação do resultado apurado até 2025, você observou essa regra explicitamente. O que você fizer depois em relação a isso é um outro assunto, digamos assim, né? Porque ele se refere, na verdade, ele poderia ser equiparado a uma espécie de pagamento, tá certo? Em 26 e 27, com o próprio capital, né, da empresa. No caso de você emitir cotas ou ações, tá mais explícito. Você pagou em ações. Então você não deixou de cumprir, né, aquilo que você se propôs. Houve um pagamento, né, em cotas, em participação da empresa para ele. E, ao mesmo tempo, se você tomou a providência lá atrás de ressalvar aí da tributação, aquilo está ligado ao fato gerador do período anterior. A gente, até para prevenir, porque lá fala sendo pago de acordo com o previsto originalmente no ato societário. Para ser conservador, nós temos um caso aqui que a gente pode fazer, que foi feita a declaração dos dividendos, foi falado no ato societário que ele vai ser pago de acordo com a disponibilidade de caixa da empresa, e por iniciativa da administração, se não houver caixa suficiente no prazo de 3 anos, e aí já pensando nas pessoas físicas, né, até 2028, a administração da sociedade pode optar por capitalizar no todo ou em parte esse valor. Então, deixando tudo as possibilidades previstas, vocês não estão fazendo de acordo com o ato societário, e a gente tem que entrar numa discussão o que é de acordo com o ato societário ou não. Quanto mais puder deixar em aberto uma redação que atenda, melhor.
Acho que encerramos as dúvidas aí. Rafael, você tem mais algum comentário para encerrar? Não tenho nenhum comentário, a não ser agradecer a audiência. Aqui no encerramento, a gente estava acompanhando que já tinha 120 pessoas, já o horário é estourado, a audiência hoje superou, é, porque eu acompanhei aqui rapidamente, 170, quase 200 pessoas, então realmente fico feliz com a audiência. Obrigado pela participação de vocês. Obrigado. Estamos à disposição aí, para aqueles que quiserem discutir mais detalhes, situações pessoais. Nós vamos circular depois a apresentação, né? E aí, enfim, também o nosso contato está lá, a gente pode depois trocar uma ideia. Isso aí.